nesta nossa leitura bíblica, glória a Jesus, aleluia, do texto aqui em cima, em formato, Ezequiel, capítulo 8, 5, 6 e 9, 12, 14 e 16, que tem por base, aleluia, as abominações do templo, aleluia, glória a Jesus. Nós estudamos na primeira lição sobre o chamado de Ezequiel, sobre a questão do atalaia, glória a Deus, aleluia. E nós acompanhamos na segunda lição a respeito do fim, que Deus estava chamando Ezequiel para profetizar sobre o fim que viria sobre Israel. E nessa terceira lição ele vem falando o pecado, o motivo que eles estavam profanando, chegando o pecado até mesmo dentro do templo, aleluia, uma falta de respeito. Se você olhar nesta figura, da onde tem a lição de número 3, onde tem aí bem no início da sua revista, se você olhar, você vai ver mais ou menos o que quer dizer esta lição, tá bem? Bem onde tem lição 3, tem a data e tem abominações do templo. Você vai ver que tem as fotos, aleluia, de Tamuz, aleluia, de alguns animais, aqui bem na capa da sua revista, aleluia. Conseguiu encontrar, Vanusa, essa foto aqui, para vocês entenderem bem como é que era mais ou menos, aleluia, bem na capa da revista que tem, mais ou menos o exemplo de tal forma que o pecado ele estava entranhados, aleluia, no povo, no templo daquela época, aleluia. Vamos para a leitura, vamos para a introdução, aleluia. Então, irmãos, aleluia, acompanhem comigo a introdução nesta noite, amém? A introdução. A literatura apocalíptica caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos, apocalípticos, capítulo 1 e 40 ao 48, além do 8 ao 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nesta modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Israel. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria, por meio das análises dessas abominações chocantes, aleluia. Então o texto de Ezequiel capítulo 8, ele vem falar sobre essa imoralidade espiritual e essa imoralidade pessoal do povo de Deus. Eles estavam no nível, irmãos, aleluia, de imoralidade, estavam, aleluia, adorando a Deus, mas na verdade estava disfarçado e adorando, aleluia, a essa idolatria que estava tendo no meio do povo, e tinha contaminado até o templo, aonde foi lugar da grande glória de Deus, aleluia, onde Deus ali se revela a Salomão, aonde ele lhe daria a graça de construir o templo, e até o templo estava profanado, aleluia. Então, irmãos, aleluia, vamos para o tópico de número 1, sobre a visão. Parágrafo 1. A segunda visão. As visões do capítulo 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu esta visão 14 meses depois da primeira, e a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ezequiel 1, versículo 2. E o capítulo 8 introduz
uma nova visão do sexto ano, no ano sexto, Ezequiel 8:1. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira de Deus sobre os moradores de Jerusalém. Ezequiel 8:18, aleluia. Então vai ser o livro de Ezequiel, ele vai trazer uma série de revelações, uma série de visões, aleluia. Deus, ele vai se aparecer, aleluia, no início, com visões, aleluia, da glória de Deus, da carruagem, e depois ele vai mostrar várias visões para o profeta Ezequiel, a respeito da glória de Deus e o que o povo andava praticando. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não havia sido destruído. Essa visão é preterista, porque se relacionava com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Glória a Deus. Estas eram umas visões que estavam na época de Ezequiel, já estava acontecendo desde o passado, que vinham acontecendo, mas também estava acontecendo nos tempos de Ezequiel, e também ia trazer problemas mais para frente, uma vez que o pecado, glória a Jesus, se não houver um arrependimento, o pecado, ele traz uma consequência terrível. E o que Ezequiel ele estava, aleluia, entendendo nesta visão, é que os acontecimentos tinham acontecido no passado, estavam acontecendo e ia refletir no povo, aleluia, no futuro. Glória seja dada ao nome de Jesus, aleluia. O pecado, irmão, aleluia, estava escancarado naquela época, aleluia. E nesta segunda visão de Ezequiel, nós entendemos, aleluia, esse termo, aleluia, preterista, aleluia, e em meio, sendo futurista, aleluia, louvado seja o nome. Era uma visão que relacionava os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, aleluia, e também, aleluia, não tirava o que vinha acontecer no futuro, pois estava anunciando coisas que ainda iam acontecer. Então, irmãos, aleluia, era algo muito terrível. Glória seja dada ao nome de Jesus, irmãos? Imagina Ezequiel, o profeta, Deus mostrar passado, presente e futuro. É um verdadeiro atalaia de Deus, irmão. Aleluia, nós somos, aleluia, glória a Deus, os verdadeiros atalaia, porque nós vemos da onde nós saímos, nós vemos o pecado, aleluia, nós não nos corrompemos com o pecado e dizemos: Jesus, ele vai voltar, te arrepende. Esse é o nosso papel, aleluia, no século 21. Essas visões são datadas de muitos anos, aleluia, cerca de 400 anos, 300 e pouco, antes da vinda de Cristo. Mas você vê que Ezequiel, ele vê que o pecado não era recente. O pecado tinha acontecido antes, mas ele estava acontecendo no seu tempo e ia trazer consequências no futuro. Nós somos assim, irmãos, aleluia. Nós deixamos o pecado, aleluia. Nós entramos, aleluia, mediante a graça de Deus, nos arrependemos do nosso pecado, e nós sabemos que no futuro, se nós não sairmos do pecado, as consequências virão para aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. E Deus estava mostrando para Ezequiel: olha, Ezequiel, vai lá e fala para eles que o pecado está escancarado na cara, manda o povo se arrepender, porque o que vai vir são coisas terríveis. Aleluia. As visões das abominações do templo, parágrafo 2, as visões das abominações do templo, aleluia. A visão do capítulo 8 destoa das visões
das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado para Jerusalém numa visão. Ezequiel 8, de 1 ao 3, né, irmãos? Ezequiel, ele estava a pelo menos, aleluia, uns 700 quilômetros, aleluia, do seu lugar. Ele estava muito longe, mas Deus pega ele, aleluia, pelo cabelo e leva ele entre os céus e a terra. Que mistério, né, irmãos? Aleluia. Que visão forte, né, irmão Luciano? Imagina você estar aqui, Deus te levar lá no norte, levar você lá em outro país e mostrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estas visões. Então, aleluia, esta visão, Deus, ele pega Ezequiel para mostrar o que estava acontecendo, aleluia, dentro do templo. Ele é levado entre os céus e a terra, irmão, aleluia. O seu corpo, ele fica, aleluia, junto, aleluia, e o Espírito leva ele, aleluia, para a cidade de Jerusalém. Ele estava no exílio, ele estava cativo, aleluia. As visões de Deus mostram fatos que acontecem no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. As coisas de Deus, irmão, aleluia, Deus ele mostra as coisas para nós próximo de acontecer, aleluia, a um tempo de acontecer ou a longo prazo, aleluia. Tem coisas que nós vemos que não é para agora, tem coisas que vai ser agora, que Deus nos mostra para ser agora, mas tem coisas que Deus nos mostra lá para frente, aleluia. Às vezes não acontece, a gente entrega algo da parte do Senhor, aí não acontece logo, é porque a visão é um pouco mais para frente, aleluia. Ezequiel, ele está recebendo esta revelação, tanto a curto, médio e a longo, das coisas que iriam acontecer. Daniel teve visões de coisas futuras, Daniel 7, 1, 15 ao 28 e Daniel 8, do 1 ao 15, 27. Então Ezequiel, ele estava junto ao rio Quebar e Daniel estava servindo no templo, aleluia. Daniel, ele também vai ter visões escatológicas, que é ensinamento de coisas futuras, aleluia, de coisas que vão acontecer, doutrina das últimas coisas. Então há uma diferença entre Ezequiel e Daniel, porém os dois estavam sendo cativos. Jeremias, ele não vai levado cativo. Jeremias, ele fica aleluia, em Israel, e ele fica lá então um certo tempo. Depois ele vai para o Egito, aleluia. Então, irmãos, aleluia, tem coisas que Deus, ele vai só revelar para alguém que ele quer, aleluia. Deus, ele poderia usar outros de outra forma, mas Deus escolheu Ezequiel para mostrar. Deus poderia ter mostrado a Daniel, mas não, Deus escolheu a Ezequiel como atalaia, como alguém que, para alertar do pecado que estava. É por isso que nós somos escolhidos no meio da nossa família. E às vezes você fala: olha, eu não sei porquê, aleluia, eu não sei porquê que, aleluia, que Deus me escolheu. Sabe de uma coisa, aleluia, Deus te escolheu porque Ele sabe que você, aleluia, pode, aleluia, resistir ao pecado. Deus te escolheu porque Ele sabe que você, aleluia, louvado, é diferente. Ele te escolheu para você, aleluia, ser coluna na tua casa. Às vezes você não entende, imagina só, irmão, às vezes a gente não quer obedecer a Deus, não queremos fazer a vontade de Deus, mas Deus às vezes permite, aleluia, né, o Espírito Santo nos levar numa área muito terrível, aleluia. Às vezes, irmão, aleluia, Deus permite passarmos aleluia, pela enfermidade, permite ir para o hospital, nos permite passar por certas situações, aleluia, mas não é para a nossa morte, irmão. É coisas que Deus, Ele tem intimamente, quer me usar, quer te usar, aleluia. Talvez se Ezequiel tivesse
não tivesse sido levado cativo, ele talvez não teria tido essas revelações, mas Deus, aleluia, permitiu ele ser levado cativo e ao mesmo tempo mostrar revelação. Ei, aleluia, esta palavra quer dizer o seguinte, irmão: não importa onde nós estivermos, se nós estivermos ligados com Deus, ele vai falar conosco, aleluia. Louvado seja. O que define o crente não é os bens materiais, o que define o crente não é ele saber pregar muito, não, louvar muito, não. O que conta com o crente nos últimos dias é a intimidade com Deus, aleluia, é a comunhão com Deus. Mesmo ele estando no meio da dificuldade, ele vai ser fiel a Deus, aleluia. Daniel foi fiel a Deus, Ezequiel também foi fiel a Deus, aleluia. E Deus aqui mostra as revelações das coisas que estariam acontecendo e também iriam acontecer. E da mesma forma o apóstolo João, cujas visões de fato passados, presente e futuro, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas coisas vão de acontecer. Apocalipse 1:19. Então, aleluia, o apóstolo João também vai ter essas revelações, aleluia, apocalíptica, escatológica, que são coisas que iriam acontecer, aleluia. Então era como Deus usou Ezequiel, usou Daniel no passado, usou João também, aleluia, já no Novo Testamento. Deus, ele nos mostra as coisas que nós temos que fazer, aleluia, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através de falar para o teu ente querido: te converte, aleluia. Se você não se converter, aleluia, o inferno vai ser a sua morada. É por isso que nós, irmão, temos, aleluia, que pregar a palavra da verdade, porque os antepassados não acreditaram, irmão, e pagaram alto preço, mas hoje Deus nos dá a oportunidade de alertarmos, aleluia, de sermos atalaia na casa do Senhor. Então, aleluia, se Deus te der algo, irmão, fala para o teu irmão. Se Deus te mostrar algo para edificação, mostra para o teu irmão, aleluia, porque quem sabe você vai estar livrando a alma do teu irmão, aleluia. E Deus, pode cortar o laço, um laço de morte, laço de desvio na vida do teu irmão, aleluia. Então é para isso que Deus, ele fala com o seu povo, ele fala com a sua igreja, aleluia, de coisas que, em vez de acontecer, aleluia, haja arrependimento e o povo possa, aleluia, alcançar misericórdia, aleluia. Vamos para o parágrafo 3. Ficou alguma dúvida aqui, irmão, a respeito das visões a qual Deus fala com Ezequiel, a respeito daquilo que o Senhor estava mostrando, as barbaridades que estavam acontecendo dentro do templo? Ficou alguma dúvida, irmão? Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o terceiro parágrafo, aleluia. Como entender as visões de Deus? Aleluia. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme ter sido em uma visão em tempo real, Aleluia. A Bíblia não fala que foi em corpo, mas pode ter sido também em corpo, Seria, aleluia, transladado, Mas não foi física. Então quer dizer que o corpo dele, Há quem diga que Deus não arrebatou só em espírito, mas aleluia. Mas acredita-se que foi em espírito, não foi fisicamente, aleluia. Isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, capítulo 8, versículo 3. E depois ele retorna à Caldeia, 11:24. Esta é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse 1:10, que introduz
o profeta no interior do templo lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Aleluia. Então, Deus ele pega Ezequiel, aleluia, e depois retorna com ele, depois que ele mostra as visões do que estava acontecendo dentro do templo. Ele estava distante, mas Deus o leva em espírito para mostrar, e depois retorna com ele, aleluia, nesta visão. Vamos para o tópico de número 2. Sobre as abominações. A imagem de ciúmes. Deus ele sente ciúme, irmãos? Deus ele sente ciúme? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus ele sente ciúme sim, irmãos, aleluia. A imagem de ciúmes, verso 5. O termo ciúme do hebraico kiná significa zelo, ciúme ardente, ira. Esta imagem é semel em hebraico, imagem, ídolos, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Aserá. Deusa também conhecida como poste ídolos. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Aserá. 2 Reis 21, 3 e 7. Mas que foi destruída pelo rei Josias. 2 Reis 23, 3. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. Então, aleluia, imagina só, irmão, Deus, ele prepara através do templo, né, os reis, Davi, Salomão, para construir o templo, e fala, olha, aqui vai ser o lugar que vocês vão me adorar. Aí daqui a pouco o povo começa a colocar várias, aleluia, imagens, aleluia, ídolos, né? Como você vê aqui bem na foto na capa da lição, aleluia. Então era algo que Deus estava tendo ciúme daquele negócio. Ciúme era um zelo que Deus estava tendo, aleluia. Era como se aqui nós parássemos de adorar a Deus e dessemos um culto a Maria, e dessemos um culto a Aparecida, né? É como se fosse isso, irmão, aleluia. Deus, é por isso que Deus ele não está dentro da igreja católica, não, irmão, aleluia, por causa dessas imagens, por causa dessa falta de zelo, aleluia. Glória, se você tem uma imagem guardada aí no santinho, quebre, jogue fora, que isso, aleluia, Deus ele tem, aleluia, ciúme de você, aleluia. E ele estava com essa imagem dessa deusa Aserá, um poste ídolo, um ídolo, aleluia, confeccionado, porque lá em Salmos vai falar, tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, tem nariz mas não cheira, pés mas não anda, nem coisa alguma, não sente cheiro, não tem mãos e não pegam, aleluia. É por isso que Deus, ele odeia, ele abomina as imagens de escultura, aleluia. Infelizmente a igreja católica, a primeira igreja católica, eles não adoravam a imagem, irmão. Foi no decorrer do tempo que os papas, os imperadores, no ano já 300 depois da morte de Cristo, ressurreição, foi que eles implantaram a adoração à imagem. Mas a igreja católica, glória, que foi gerada, eles não adoravam, eles se corromperam depois, aí levantaram o papado, isso já foi bem depois, aleluia, aí começaram a perseguir os cristãos, aleluia. Mas quando surgiu esse termo católico, não tinha adoração de imagem, aleluia, porque Deus ele condena
adoração de imagem. Imagina só, você chegar aqui, está aqui um monte de negócio aqui enfeitado, aqui na igreja, aleluia, e você vê aqui um monte de hino de imagem. Deus, ele vai ficar irado, irmão. É por isso que Deus, ele abomina, e estava, aleluia, levando o profeta para ver o que estava acontecendo. Com certeza Ezequiel não sabia disso, porque se Deus levou ele para mostrar, é porque Ezequiel não estava sabendo, aleluia, porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo povo. Imagina só, Deus nos fez para adorar Ele, Deus nos deu o espírito, nos deu o corpo, aleluia. Você vai adorar a imagem, vai adorar Buda, vai adorar Allan Kardec, vai adorar, não, Deus nos fez para adorar a Ele, para louvar a Ele, aleluia, glória a Deus. Tem muita gente, irmão, que idolatra vários tipos de coisa. Não, às vezes não é só imagem, às vezes é o sexo, às vezes nós adoramos, aleluia. Tem gente que adora o jogador de futebol. Ah não, faz o corte igual o corte do Neymar, do Cristiano Ronaldo, torna-se uma idolatria, aleluia. Tem gente que não vem para o culto para assistir jogo, aleluia, né? Assistir novela. Tudo que você coloca e tira o foco de Deus, torna-se uma idolatria. Até os nossos filhos, irmão, se a gente passar muita mão na cabeça dos nossos filhos, é uma idolatria. Sabia disso? Sabia disso? A Bíblia fala que Abraão sacrificou seu Isaac, deu seu Isaac. Esse negócio de ficar passando mão na cabeça dos nossos filhos, isso aí também torna-se, você está tendo tipo como se fosse ali um bezerro de ouro, aleluia. É corrigir, é ensinar, aleluia, para que não se torne, aleluia, nos possamos, não podemos pecar diante de nós. Uma esposa, às vezes, é idolatria, um esposo, aleluia, às vezes, aleluia. Por isso nós não podemos colocar nada à frente de Deus, porque acaba se tornando, aleluia, algo que Deus não se agrada. É por isso que às vezes Deus, ele separa, ele permite a separação. O próprio profeta Ezequiel, ele era casado, mas Deus, né, aleluia, a mulher de Ezequiel morreu, faleceu. Por quê? Deus, ele tinha algum projeto com ele, né? Esse projeto com ele, e com certeza algo iria atrapalhá-lo, aleluia. Então, irmãos, Deus, ele estava furioso com aquele povo, aleluia, por causa da idolatria do que estava acontecendo. Culto aos animais e aos répteis, tópico, parágrafo 2. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Estava adorando animais, irmão, né? Aos répteis. Quem adora animal aí é a China. A China, eles têm a vaca, o cachorro como sagrados, né? Tem um ano, é por ano, cada ano é um animal. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmeras do templo. Ezequiel, verso 7 e verso 8. Ezequiel viu pinturas na parede no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. Então, irmãos, aleluia, o povo, eles estavam adorando animais, adorando a essa deusa e também animais. Olha só, né? Tem uma história paralela aqui fora que os animais, eles tinham seus órgãos sexuais estampados, aleluia, no templo. Olha só que terrível. Além de eles, aleluia, né, adorar a um Deus, porque naquela época as imagens eram relacionadas a um tipo de situação, tipo, a Zera era uma Deus, né, aleluia, da beleza, da sensualidade, da prostituição. Então eles juntavam uma coisa a outra, aleluia. Então era um pecado terrível, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Um pecado que Deus estava, né, tendo ciúme do povo, porque o povo estava corrompido, estava se corrompendo. Imagina só, aleluia, que terrível, aleluia, você chegar aqui e ver um jumento, um cavalo, um boi pintado na parede, irmão, com seus órgãos, aleluia. Era assim, irmã Sandra. O povo tinha perdido totalmente, aleluia,
aleluia. Às vezes você olha para um crente do mundo e fala: poxa, aquele irmão era pastor, era isso, hoje está assim, está assado. Sabe por quê? Falta de temor, aleluia. Ele deixou Deus de lado e foi adorar o diabo, aleluia. Então que nós possamos ter muito cuidado, aleluia, com as coisas do Senhor, porque Deus, Ele tem ciúme de nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O crente não pode estar envolvido com isso, irmão, aleluia. Não pode estar envolvido, aleluia, a esses cultos obscuros, aleluia, né? Aleluia. Hoje você vê que na macumba tem muito isso, né? Titula aí como pombagira, que não está escrito na Bíblia, mas eles, né, rotula essa imagem, né? Glória a Jesus, aleluia, desse algo pagão, satânico, da macumba, que é onde, né, ali é do pecado, da prostituição, que leva as mulheres a se prostituir, leva os homens à queda, aleluia. Então é algo que que está no nosso meio ainda. De repente a gente não está nessa forma de animais, mas o diabo está usando os adeptos dele para esse tipo de situação. Tem gente que faz aí, tem gente que faz, né? Tem gente que tem até relação com animais. Isso é abominável aos olhos de Deus. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles consideravam receptáculos da forma do poder divino, aleluia, né? Eles tiravam a glória de Deus e falavam: não, esses animais são coisas divinas, aleluia, são coisas, aleluia, a tal ponto do povo de Israel, irmãos, eles, aleluia, saírem de Israel, e quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, eles ficaram ali adorando, e diz a Bíblia que eles beberam, eles folgaram. Quando a Bíblia fala folgaram, eles estão falando que eles levaram a um pecado de sexo, até com as crianças, com os animais. A Bíblia fala que foi um sexo sem limite, aleluia. Foi por isso que Deus abriu a terra e eles foram consumidos. Irmão, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele tem, aleluia, misericórdia, mas tem hora que Ele mata, Ele fulmina, porque, aleluia, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de fogo consumidor, aleluia, louvado. Então aqui, irmãos, adoração aos animais, eles pegaram dos egípcios, aleluia. Se eu não me engano, na primeira leitura, na primeira lição, nós lemos que o juízo de Deus, ele não veio não somente para o povo de Israel, mas também para as cidades circunvizinhos países, né? A Síria, o Egito, porque esse costume eles pegaram dos egípcios, de adoração à imagem, aleluia, né? Eles pegaram daquele povo, aleluia, que tinham deixado de adorar a Deus e começaram a pegar os costumes do mundo. É daqui que surgiu essa zoolatria, né? Zoom quer dizer de animais, e idolatria de adoração a ídolos. Então, Zoom quer dizer idolatria aos animais. Eles estavam, aleluia, pervertidos, aleluia. Vamos para o tópico de número 3. Vamos com alguma dúvida aqui a esse respeito? Pastor, essas imagens que ele viu no verso 7 e 8, era a visão, continuava na visão dele, ou ele entrava pelas portas e via tudo? Não, a Bíblia fala que ele cavou num buraco e ele viu através do buraco. Foi uma visão. A visão. Alguns falam que ele pode ter ido em corpo, mas a Bíblia não fala isso, porque ele volta depois. Então a ideia que nós temos aqui é que ele foi como se uma pessoa cai assim, que fica sem fôlego, arrebatado de espírito. Ele foi arrebatado, o seu corpo ficou lá onde ele estava sendo cativo, e na visão em espírito ele foi, e Deus mandou falar. Se mandou cavar é porque tinha algo ali muito, né? Tinha algo muito oculto ali, que só cavando para ele poder ver. Então ele vai ver tudo isso. Além do pecado que estava dentro da casa do Senhor, a imagem de idolatria, e não só isso, né? As imagens que estavam nas paredes do templo. Isso é muito forte, muito forte. Conseguiu entender? Conseguiu? Para
Parágrafo 3. Os 70 anciões. Então, né, Deus ele vai pegar ele lá no cativeiro, onde ele estava sendo na Babilônia, vai levar ele para Jerusalém, vai levar ele para dentro do templo, e ele vai mostrar tudo o que estava acontecendo. Agora ele vai falar sobre os anciões, os sacerdotes que estavam aqui, ó. Tópico 3, verso 11. O ancião hebraico Zaqueu, literalmente é idoso, e em grego presbítero, o mais velho. Ambos se referem tanto a pessoas velhas, como também a líderes comunitários. Ezequiel 7:26, Êxodo 19:7, Isaías 24:3, Jeremias 19:1. O termo é usado ainda para príncipes, Isaías 3:14, e líderes nas comunidades cristãs, Atos 14:23, 20:17. Então, aleluia, glória a Deus. Tinham 70 anciões, né? Presbítero, ou ali como se fosse hoje presbítero, né? Que era como se fossem sacerdotes que estivessem ali dentro do templo. E Ezequiel ele vai ver esses 70 anciões. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel, e nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jassanias, filho de Zafá, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Aleluia. Parece que Zafá, nesta passagem, é o mesmo escrivão do rei de Josias, segundo a Reis 28:8-11. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Zafá do escrivão. Se isso pudesse ser confirmado, Jassanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boa família da igreja, e de um filho ou filha de quem se apostatou da fé. Então, aleluia, quando esses 70 anciões estavam dentro, esse Jassanias ele é destacado nessa leitura do verso 11. Vamos ver o que diz aqui no verso 11. Verso 11 da nossa leitura bíblica. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, como Jassanias, filho de Zafá, que se achava no meio deles, estavam em pé diante da escritura, e cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, esse sacerdote ele estava dentro do templo, e pelo que me parece aqui, ele estava adorando, né? Ele estava ali adorando aquelas imagens, né? E Deus fala, né? Glória a Jesus. Imagina só o que Deus estava com a sua ilha, né? Um sacerdote, irmão, que era para estar lá, um ancião que era para estar lá, né? Porque naquela época, irmão, um sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele ficava ali, ele ficava 10 minutos, ele ficava ali com incenso, a fumaça subia, e Deus descia na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, que é uma caixa feita, aleluia, de ouro, aleluia, né? Por cima tem os 2 querubins, e ali tem o propiciatório, que é onde os querubins eles estavam ali olhando em cima daquela arca. E quando o sacerdote ele, né, exalava a fumaça, o incenso, que o Santo dos Santos enchiam da fumaça, Deus descia no meio daquele propiciatório, aleluia, e liberava uma fagulha da glória de Deus, aleluia, né? Liberava uma fagulha que chama-se a Shekinah, aleluia, liberava naquela, onde estava aquela caixa, como se fosse essa, né, uma caixa dessa, bem maior, ela era toda revestida de ouro, né, aleluia, e aqui em cima ficava os anjos, 2 querubins, que um ficava apontando para o outro, aleluia. E quando o sacerdote ele, né,
ele fazia um incenso que gerava fumaça, aleluia. Aí a glória de Deus descia ali no propiciatório e Deus falava através daquela visão. Só que em vez do sacerdote estar invocando a Deus, ele estava adorando as imagens. Olha só, em vez do sacerdote aqui, do ancião, estar clamando a Deus, ele estava diante das figuras, aleluia. Então, irmão, aleluia, um pecado terrível que eles estavam cometendo, e Deus vai mostrar a Ezequiel, aleluia. Hoje em dia, como diz aqui a revista, tem muitos que estão assim, estão dentro da casa, aleluia, estão lá na sua forma de sacerdote, de pastor, de presbítero, mas estão cegos, aleluia, estão de olho no dinheiro, estão de olho na irmã, no irmão, na novinha, aleluia, está em cima do púlpito, está pregando, mas está exalando, aleluia, a fumaça do pecado, aleluia. Muitos estão assim, infelizmente. Os pastores estão passando a mão no pecado de muita gente, porque eles próprios estão em pecado. É por isso que vem a ira de Deus, é por isso que vem, aleluia. Deus permite o profeta cavar e mostrar como que está a casa dele, aleluia. Glória a Deus. Nós possamos ter cuidado, irmão, com esse tipo de ancião, esse tipo de sacerdote, esses homens, aleluia, que querem devorar, aleluia, a carne da ovelha. Glória a Jesus. Depois nós temos que crescer na graça e no conhecimento, para não ficarmos enganados. Irmãos, ficou alguma dúvida, irmão, aleluia, a esse respeito? Glória, vamos para o tópico 3, aleluia. Sobre as abominações, parte 2. O ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação. Esse deus aqui é com D minúsculo, e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período da chuva. Quem gosta de árvore de Natal aqui? Quem gosta de árvore de Natal? A gente bota, ninguém gosta. Quando a gente botava, a galera do mundo botava árvore de Natal, a gente não enchia de presente, não é? Esse Deus aqui, Tamuz, a árvore de Natal surgiu aí, irmão, sabia disso? Porque esse homem, esse Tamuz aqui, era uma divindade adorada, porque o povo daquela época, eles acreditavam que esse Deus Tamuz, que era o Deus da vegetação, né, dos campos, dos pastos, ele ficava morto. E aí, aleluia, a revista que ela não vai falar, mas aí diz que onde ele morreu, nasceu-se uma árvore, e ali eles levavam, né, como se ele fosse uma sepultura, levavam os presentes e colocavam ali embaixo daquela árvore. É por isso que hoje nós temos a árvore de Natal. Sabia disso? Por isso que crente, não é certo o crente ter árvore de Natal. Não é certo, porque o nascimento de Jesus não foi dia 25 de dezembro. Aí existe uma ligação aí, paralela, que fala que quem tem isso, que tem esse costume, é pessoas pagãs. Por isso que as Assembleias de Deus, eles não, aleluia, algumas Assembleias eles não têm, né, essa cultura, porque essa cultura é uma cultura pagã, irmão. Assim eram realizados anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz. Então era levado aqueles presentes colocados ali, porque acreditava-se que Tamuz ele ia ressurgir. Esse está no verso 14, tá? Da nossa lição, aleluia, que foi lido aqui. Então os sacerdotes dentro do templo, eles estavam adorando a Tamuz. As mulheres estavam chorando, irmão, dentro do templo, por causa disso, por causa desse Deus. Eles tinham esquecido totalmente de Deus, aleluia. E o profeta é levado para ver o que estava acontecendo, aleluia. Os sacerdotes estavam adorando
aleluia, fazendo incenso às figuras, às imagens, e as mulheres estavam chorando a esse Deus aqui pagão, aleluia. As carpideiras eram as planteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer com que os outros também chorem. Jeremias 9:17, 9:4, Mateus 9:23, Marcos 5:38, Lucas 9:52. Parece que as mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão era no 6º mês. Ezequiel 8:1 era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho, julho, aleluia. Então eles estavam adorando, essas mulheres aqui, né, choravam a Tamuz. Então estava uma bagunça dentro da casa, aleluia. Estava uma idolatria, algo terrível, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E os próprios, né, hebreus pegaram esse costume, pegaram esse tipo de adoração, aleluia, a deuses pagãos, que era abominável a Deus. Parágrafo 3. Ficou alguma dúvida aqui, irmão? A respeito aqui do que o povo estava praticando? Aqui, não, agora eu vou perguntar uma curiosidade só. Aqui, nesse versículo aqui, eles adoravam dois deuses ao mesmo tempo, né? Não é isso? O Senhor, né? Ao mesmo tempo outro Deus, né? Então, nos dias de hoje, pastor, é uma coisa que sabe, eu sou muito curiosa sobre, eu vejo muito, sabe, comentário, mas eu não acredito de maneira nenhuma, sabe, que dizem que tem pessoas que ao mesmo tempo, sabe, que frequentam a igreja e ao mesmo tempo que frequentam a casa do Senhor, frequentam, sabe, centro espírita, sabe. Muitas pessoas conhecidas minhas já relataram isso para mim, mas eu não acredito, eu não consigo acreditar nisso, mas dizem que isso é verdade. É verdade? Será, pastor? Então, aqui essa palavra aqui, ó, sincréticos, ela vem do sincretismo. O que é sincretismo? É mistura de, né, religiões. Quando fala sincretismo religioso, é coisas que vêm, que misturam, tipo, você, aleluia, pegar o sal grosso e trazer para a igreja, você pegar galho de arruda, água santa, que eles falam, né? Isso são culturas, aleluia, do passado. Cristo, ele é suficiente na minha e na tua vida, se nós tivermos fé, ele nos curar, nos libertar, salvar a tua vida. Não precisa ter esse tipo de costume. Se você se aprofundar, vai ler aqui no parágrafo 2, vai complementar esta visão, porque eles tinham abandonado a Deus e eles estavam clamando a outros deuses, que era a Tamuz e era, aleluia, a Acera, e esses animais que estavam pintados na parede. Então eles estavam adorando a dois senhores, e Cristo disse: não podereis adorar a dois senhores, aleluia, só a um Deus que criou os céus e a terra. Então não existe, eu vou na igreja, mas eu vou na macumba. Não, eu vou na igreja, mas eu sou católico. Não pode, tá, irmão? Eu vou no culto e depois eu vou lá na igreja católica me confessar. Não pode. Aleluia, não pode, irmão. Ou você é ou você não é. Aleluia. Glória a Deus, eu vou para a igreja, mas eu vou para a Universal. Não pode também. Aleluia. Eu vou para a igreja, mas eu vou para... Não pode. Você está misturando as coisas. Aí aqui nesse tópico 2, no parágrafo, vai acrescentar, ó, os adoradores do céu, versículo 16. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito desta idolatria. Então já era coisa do passado. Com certeza, aleluia, eles estavam trazendo coisas do passado para, aleluia. Se você ler esse texto, capítulo 8, eles
vão chorar e vão falar assim: olha, Deus nos abandonou, Deus nos deixou, aleluia. Mas por quê? Por causa do pecado, irmão, aleluia. Foi por causa do pecado que Deus, aleluia, permitiu eles passarem por aquela situação. Deus permitiu, e ele estava lá, virado de costas, vendo o sol amanhecer, anoitecer. Ele estava adorando todo tipo de coisa que eles queriam, além de adorar os animais, ele estava totalmente cego, irmão, totalmente cego, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, aleluia, ele leva o profeta para mostrar como que estava aquela situação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aleluia, ele estava fazendo algo, aleluia, que Moisés já tinha, aleluia, que Moisés já tinha alertado o povo que não poderia fazer, aleluia. Eles estavam caindo no mesmo erro. É o desespero, irmão, aleluia. Não se desespere, confie no Senhor. Não vá procurar, aleluia, cartomante, não vá procurar macumba, não vá atrás de revelação, não. Confia no Senhor, aleluia. Confia no Senhor, nosso Deus, que Ele é o Deus. Não faça, não, fulano de tal foi, eu vou também. Não faça isso, aleluia. Não erre no erro dos outros, aleluia. Havia no Egito o templo do sol, Bet Semen, em hebraico, casa do sol. Jeremias 43:13. É o termo traduzido por Heliópolis na Septuaginta, vindo do grego. Helion Polion, cidade do sol. Não confunda com a cidade de Bet Semen, em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico, ou Heliópolis em grego. Aí tem aqui as referências. A cidade era dedicada ao Deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades revelavam apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Segundas Crônicas 36, 16. Dá-lhe a revista ali para os irmãos acompanhando ali, ô Avaruso. Dá-lhe. Olha Jesus ali. Glória a Deus. Então, eles estavam adorando o sol. Mostra para ele, está no tópico 3, parágrafo 2. Nós já vamos para o terceiro parágrafo aí. Tá? Vamos para o parágrafo 3. Então ele estava fazendo todo aquele ritual, Ele estava adorando a Deus, mas estava adorando, fazendo esse tipo de adoração, aleluia. Tudo que não prestava, esse povo, eles estavam praticando. Cadê tua revista, Samuel? Esqueceu, cara? Aleluia. Tópico 3. Os anciões na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, Ezequiel 8:1, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas nas condições de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. 2 Reis 25, 27 ao 30, Jeremias 52, 31, 14. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não fazia parte da ala dos fiéis, mas que procurava Ezequiel para se manter informado. Isso parece ser pouco provável. Ezequiel 14, do 4 ao 5. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados. Assim como em Jerusalém.
Jeremias 29, 20 ao 22. Né? Então, aqui eles estavam, aleluia, sendo liderados por esses anciãos, esses presbíteros, esses pastores que estavam levando o povo a se corromper. Nós temos que ter muito cuidado. Esse lugar aqui é santo, irmão. A casa do Senhor é santa. Não pode ter imundícia, não pode ter imoralidade, não pode, aleluia, ter falta de respeito, porque tem um Deus no céu, aleluia, que Ele zela por este lugar. É por isso que nós todos os dias temos que nos santificar, aleluia. Não pode ser com desejo do coração de ficar rico, não é com desejo do coração de pegar a novinho, não, aleluia. Temos, aleluia, que ter consciência que temos um Deus que Ele zela pela minha vida e pela tua vida. Quantos estão aí pervertendo, trazendo coisas do mundo para dentro da igreja? É rosa, é sal grosso, é culto não sei de quê, culto da prosperidade. É Deus, Ele tem tudo isso para nos dar, mas Deus está dizendo nesta noite, para mim, para você, Deus, Ele não fecha com o pecado, não fecha com isso não, irmão. Deus, Ele vai mostrar para o profeta e vai falar: olha, Ezequiel, vê lá como é que está a minha casa. Parece que estamos nos dias de hoje, essa bagunça que está acontecendo, muitos se envergonhando próprio. Ninguém, né? Tem gente que às vezes você vai levar uma palavra, isso é de igreja tal, por quê? Está no pecado. Às vezes até dentro do tráfico aí, eles não aceitam. Você vai pregar para alguém, não aceita, por quê? A mancha que estão dentro da igreja, mas estão, aleluia, vestidos de toda imoralidade, crente raivoso, crente, aleluia, que está cobiçando a irmã, cobiçando o irmão, aleluia, que está com as trevas, está tudo dentro dele, irmão. Então isso nos púlpitos. É verdade. Aleluia. Termina o culto e manda mensagem: olha só, tu estava muito bonita hoje, estava muito bonita hoje, quer casar comigo? Irmão, que negócio é esse? Não, ali em vez de pegar a palavra da verdade, se alinha com o pecado, aleluia, de olho no dinheiro. Não, irmão, aleluia. Deus, Ele vai levantar profeta nessa última geração para cavar cada parede e falar: te conserta, porque o lugar que nós estamos é santo. Aqui é templo e morada, aleluia, da verdade, é templo e morada, aleluia, da presença de Deus. Como é que alguém pode profanar, irmão? Aqui ele estava adorando todo esse tipo de coisa. Eram os judeus, aleluia, misturados com a adoração dos egípcios, da adoração dos babilônicos. Era uma bagunça total. Mas Deus levantou o profeta: vai lá, Ezequiel, aleluia, profetiza para esse povo, aleluia. E eles nem queriam saber, eles estavam escutando, mas estava nem aí, irmão, aleluia. É por isso que eles pagaram um alto preço. E os exilados, né, viam que estava acontecendo algo, porque eles não estavam ali cativos por qualquer coisa. Eles iam até Ezequiel para poder saber o que estava acontecendo. E com certeza Deus usa ali Ezequiel para profetizar o arrependimento para aquele povo, aleluia. Vamos estar lendo agora a nossa conclusão. Glória a Jesus. Então, irmão, o próprio Moisés já tinha condenado ali o culto ao sol, né? Aleluia, que era uma prática do Egito, que era, né, uma afronta a Deus. Glória a Deus, aleluia. Era uma idolatria terrível, irmão, que estava acontecendo. Aleluia. O sol, a lua, irmão, não é para ser adorado. Aleluia. O vento, aleluia, a água não é para ser adorado. Nós temos que saber que por detrás de tudo isso tem um Deus que, aleluia, nos consola. Tem um Deus, aleluia, que envia o alimento, o mantimento, nos dá a condição de respirar. Aleluia, porque, irmãos, aleluia, o nosso Deus, aleluia, Ele não aceita esse tipo de mistura. Não tem como você fazer jeitinho para chegar no
céu, não. Ou você adora a Deus, ou você adora a Baal. Não tem mistura, aleluia. Louvado que nós nesta noite possamos saber que só há um Deus que pode nos levar à nossa salvação. Não tem rosa, não tem, aleluia, negócio ungido, não tem vassoura santa, aleluia. Não, Jesus já pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Não tem esse negócio, não. Compra o tijolo aqui, que é o tijolo santo, é o tijolo do céu. Não, a vassoura ungida, não tem isso. Isso é sincretismo, é a união das coisas, aleluia. Eu sempre falo aqui, irmão. Quando eu vim, eu era DJ no mundo. Quando eu me